Basta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou Veloso, vou falar do Bahia que venceu o Jacuipense pela primeira fase da Copa do Brasil. Bahia 4, Jacuipense 1. E eu acho que o Jacuipense está muito arrependido de ter colocado seu jogo no estádio Pituacives aqui em Salvador. A ideia de eles tentarem conseguir uma graninha extra aí com o público do Tricolor, que tem a fama de estar sempre lotando os jogos do Tricolor aqui em Salvador. Sempre temos casa lotada. Eu acho que a ideia de eles colocarem o jogo em Pituacives numa quarta-feira, depois do Bahia vir tomando umas certas goleadas por aí, não deu muito certo não, saiu pela culatra, teve uma renda de 75 mil, um pouco mais de 75 mil, para um público de 2.600 pagantes, um pouco mais de 2.600 pagantes. Acho que saiu pela culatra o tiro do Jacuipense e eles saíram derrotados em duas situações, né? Tanto nessa questão da estratégia de ganhar um dinheiro extra, quanto também no placar, já que eles foram eliminados na primeira fase, só vai ficar com seus 750 mil pela participação e deixou de ganhar lá 900 mil por classificação. O Bahia, pelo contrário, já tinha conseguido seus 1.400.000 por participação e colocou mais 1.700.000 por classificação, por passar para a próxima fase. O Bahia que vai pegar o Camboriú, que venceu o Manaus por 1-0, se classificou. O Bahia vai pegar um time catarinense na segunda fase, sem data ainda a ser definida. Vai ser ainda definida pela CBF, mas provavelmente o jogo vai ser na casa dos caras, lá em Santa Catarina. O fato resta é que o Bahia não teve dificuldade para vencer a equipe do Jacuipense, que veio a Salvador só a passeio, apenas desfilar o seu uniforme grená e nada apresentou de futebol em campo. O Bahia não teve dificuldade de encontrar o caminho do gol e até quando não encontrou, o Jacuipense ajudou o Bahia, que abriu o placar no primeiro tempo com uma bela assistência do Jacaré na linha de fundo. Ele cruzou para a área, o Biel aproveitou aos 21 minutos, abriu o placar. O Biel se torna o maior goleador do Bahia aí na temporada, chegando ao seu 4º gol, um jogador que tem mostrado muita qualidade desde os primeiros jogos aí. O Bahia que já chegou a 15 jogos nessa temporada 2023, desde o dia 11 de janeiro, quando o Bahia entrou em campo pela primeira vez, vencendo o Juazeirense na primeira rodada do Baianão por 3-1. Este é o 15º jogo do Tricolor e o Bahia sai mais uma vez de campo tomando gol. Aliás, tomar gol tem sido uma situação comum nessa zaga do Bahia, seja lá qual a zaga que for. Aliás, elogiar o retorno do Gabriel Xavier, que voltou e voltou muito bem, junto com o Marcos Vitor, que foi a dupla de zaga titular. Não terminou essa dupla de zaga porque o Gabriel Xavier acabou saindo durante o jogo, mas enquanto esteve em campo apresentou um bom futebol, foi bem elogiado também. Outro que foi muito bem elogiado foi o Cauli, o Cauli, que também não estreou nesse jogo, mas praticamente pode-se dizer que esta foi a estreia, porque aquele tragédia que aconteceu lá na Ilha do Retiro contra o Sport, não podemos nem dizer que ali foi uma estreia, mas nesse jogo a gente pôde ver a qualidade do Cauli, que foi muito elogiado por todo mundo, tá ali entre os nomes mais citados nos Trend Topics Brasil do Twitter. Então o Cauli agradou a gregos e baianos, inclusive também fez uma assistência nessa partida, uma cobrança de escanteio que ele cobra muito bem para a área, e o jogador Rafinha do Jacuipense acabou colocando a bola dentro da sacola do seu próprio time. 2 cocos para o Bahia nesse jogo. Termina o primeiro tempo e o Bahia volta para o segundo tempo com o mesmo time e já consegue mais um gol, uma assistência de quem? Do próprio Rafinha, que estava a fim de ajudar o Tricolor a sair daquela crise de fazer gol. O Bahia que não vinha fazendo gol aí há algum tempo, o Bahia faz mais um nesse jogo no segundo tempo com Jacaré inclusive que deu uma assistência no primeiro gol e faz também o seu gol e sai reclamando não, mas protestando contra a galera, colocando a mão no ouvido, querendo ouvir os críticos do senhor Jacaré. Eu acho que foi bem pouco, porque realmente o Jacaré foi muito injustiçado naquele jogo lá contra o Sport, onde o Bahia toma 6-0. A gente viu que ele foi sacrificado durante o jogo, porque o Bahia acabou perdendo o jogador Rian, e
o senhor Renato Paiva acabou tirando ele para poder recompor a zaga, então o Jacaré não teve culpa nenhuma naquele episódio. O próprio Daniel, que nem jogou naquele episódio, não teve culpa nenhuma, e foram os dois citados lá no pinche que fizeram no CT Everest de Macedo. Acho que foi muito bem feito o protesto do senhor Jacaré, eu gostei. Falando do Daniel, ele não jogou essa partida, estava relacionado, mas sentiu um desconforto nessa partida e acabou não entrando. Talvez ele fosse o titular, mas quem acabou sendo o titular foi o Cauli. Foi uma grata surpresa, e aí o Daniel meio que vai ficar já meio ameaçado para a próxima partida, Rasta. Vai ficar ameaçado para a próxima partida. O Daniel que se segure, porque se apresentar em uma nova partida não um bom momento, a gente já sabe que o Cauli pode de repente colocá-lo no banco em definitivo. Eu acho que ainda não é em definitivo, mas já é o segundo jogo que o Jacaré entra como titular, e foi muito bem mais uma vez o Jacaré. O Jacaré que é aquele jogador que vai errar 59 chutes e vai acertar 2. É assim que funciona o Jacagol, e conseguiu aí pelo menos ajudar o Tricolor em 2 situações nessa partida. E o Bahia, que estava com a classificação em definitiva, 4-0 no placar, mas achou de tomar um gol lá aos 43 minutos. O pessoal da lateral também não estava muito afim de jogar sério. O André, que entrou nesse time quando o time já estava com o placar definido, né, com o triunfo garantido. O senhor Renato Paiva fez diversas mudanças para tentar rodar o time, colocou o Juaner Chaves, colocou o André, colocou o Goulart, colocou o Everaldo, colocou a zorra toda que ele podia colocar nesse campo para poder rodar. E o Bahia, que esperava-se que saísse desse placar, desse jogo, sem tomar um gol, acabou tomando mais um gol na rodada. O Bahia, que chegou ao 15º jogo na temporada. O Bahia, quando estreou lá em 11 de janeiro deste ano contra a equipe do Juazeirense, vencendo por 3-1, ou seja, tomou também um gol. E agora, no dia 1º de março, quase 50 dias depois, 15º jogo, o Bahia já tomou 23 gols nesta temporada e marcou apenas 20, marcou menos do que sofreu. Apesar disso, a gente venceu mais do que perdeu também, né? O Bahia, que nessa temporada tem o quê? Tem acho que 15 jogos, 9 triunfos, 4 derrotas e o empate, apenas o empate pela Copa do Nordeste. Então tá com um número de triunfos superior ao número de derrotas, mas está tomando gols como se não houvesse amanhã. Precisa resolver muito isso, e isso passa muito pela nossa zaga, que além de não estar eficiente, não tem nem número suficiente para colocar em campo. A gente que tem 2 zagueiros machucados, o Raul Gustavo e o senhor Canu, estão machucados sem data de retorno, nenhum dos dois, e temos apenas 3 zagueiros disponíveis para colocar em campo. O senhor David Duarte, que não passa nenhuma confiança, o Gabriel Xavier, que voltou a jogar pela primeira vez nessa temporada com o Bahia, depois também de estar machucado, e fez muito bem o seu papel, e o senhor Marcos Vitor, que depois do último jogo também ganhou uma certa moralzinha com o torcedor, e pelo visto a dupla Marcos Vitor e Gabriel Xavier foi satisfatória nessa partida. Uma partida que a gente não pode também dizer muita coisa, porque o Jacuipense não apresentou nenhuma resistência. Foi um time facilmente batido, não jogou o suficiente para a gente dizer assim que teve um combate, que teve uma disputa, que teve uma competição. O Bahia foi totalmente superior, jogou muito à vontade contra a equipe adversária, que parecia que sabia que ia perder e entrou em campo apenas para cumprir tabela. Essa é a verdade. Eu acho que o Jacuipense foi muito covarde nas suas ações, e com isso favoreceu ao Tricolor, que não teve dificuldade de vencer a partida. Mas o Bahia, apesar do triunfo, não dá para dizer que está nada tranquilo. A gente ainda precisa urgentemente de trazer zagueiros. Eu acho que tem que trazer no mínimo uns 3 zagueiros aí. A gente tem que ter 6 zagueiros no plantel, porque esses caras estão se machucando com muita facilidade nos treinos, inclusive, e às vezes até por questões de cartões a gente fica sem zagueiros para poder
escalar para a partida. E ficar improvisando não vai adiantar muito. A gente viu aí o retorno também do Rezende, que também estava machucado. O Rezende voltou muito bem. Então acho que aquele meio de campo ali, o senhor Renato Paiva meio que está mais tranquilo com relação por conta da volta do Rezende, mas precisa ver isso com times mais fortes, com times mais competentes, com times que possam provar mais o Bahia, possa competir com mais eficiência com o Bahia e que o Bahia possa provar que realmente está melhorando a questão técnica, porque contra o Jacuipense a gente não pode falar isso. O ataque do Bahia também foi um ataque que não teve muita dificuldade de encontrar seus gols, estava com um espaço gigantesco aberto, tanto que Jacaré fez o que quis naquela zaga do Jacuipense, que estava doidinha para tomar gol e tomou com muita facilidade. O fato é que o Bahia vence uma partida, deixa o ambiente menos intranquilo, já temos um Bavi pela frente em uma competição onde a gente, apesar de ser uma fase de classificação, a gente se encontra numa situação de mata-mata, porque se perder essa partida, pode-se dizer que o Bahia vai dar adeus à competição da Copa do Nordeste dessa temporada. O Bahia, que é o último colocado com 4 pontos, ainda restam 9 pontos a serem disputados, tem chance de se classificar, mas eu acho que se for derrotado nesta partida de domingo no Bavi, aí você pode dar adeus à competição tranquilamente. A boa notícia é que o jogo é contra o Vitória. O Vitória que vem numa temporada horrível, uma das piores talvez da sua história, perdendo tudo e de todos. Perdeu inclusive nesta quarta-feira na primeira fase o jogo de estreia da Copa do Brasil, tomou 2-0 do Nova Iguaçu lá no Rio de Janeiro, deu adeus à Copa do Brasil praticamente. Também, se perder esse jogo de domingo, vai dar adeus à Copa do Nordeste, já deu adeus ao Campeonato Baiano, que não se classificou pela 5ª vez para a próxima fase. E a gente está vendo aí não só o Vitória, mas os outros times da Bahia também fazendo péssimas campanhas. O Bahia de Feira, que até jogou competiu, vamos dizer assim, o Bahia de Feira competiu contra a equipe do Bragantino, mas também foi desclassificado com um empate dentro de sua residência. O Atlético de Alagoinhas, que pegou o Atlético Goianiense, também empatou 0-0 e também deu adeus. E o Jacuipense, que pegou o Bahia e também deu adeus. Ou seja, dos 5 times que entraram em campo nesta quarta-feira da Bahia, apenas o Bahia passou, apenas um mesmo poderia passar, porque se passasse o Jacuipense também seria um time da Bahia. Então só restou Bahia na competição daqui da Bahia e vamos ver até onde esse time vai. Vai pegar o Camboriú, o Camboriú de Santa Catarina na próxima fase. Vamos ver o que é que vai acontecer. Bora Bahia, bora Barruts. Fui!